A gente vai falar um pouco de saúde agora, porque hoje é dia 4 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Câncer e a data reforça a importância da conscientização sobre os vários tipos da doença. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o oncologista Fernando Maluf. Fernando, doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan nesta noite de sábado. Olá, Paulo, é um prazer poder falar com você e com todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui na Jovem Pan hoje. Valeu, doutor. Primeiro eu quero fazer uma pergunta a você e dar uma contextualização, do que foi esses últimos anos. Nós passamos por uma pandemia, Covid-19, onde o principal protagonista aí foi a doença, foi esse vírus mesmo, e acabou tirando outras doenças do foco. Eu acredito que o câncer também deve ter ficado um pouco desfocado em relação a isso, deve ter perdido esse olhar em relação à doença. Então, muitas pessoas podem ter naquela época adquirido a doença e não fizeram tratamento, não buscaram por hospitais, por médicos, justamente por medo da Covid. Quero que você fale um pouco sobre como foi esses últimos anos com a Covid-19 e o câncer. É exatamente isso. Eu diria que o impacto da Covid-19 na área do câncer foi absolutamente gigantesco, não só no país, mas no mundo inteiro. E por que disso? Porque óbvio que evitar é melhor do que tratar, prevenir é melhor do que ter uma doença, mas quando a gente tem a doença, o primeiro ponto mais importante é o diagnóstico precoce. Essa é uma regra que vale, Paula, para qualquer tipo de tumor. Independente do tipo, de onde ele começa, diagnosticar precocemente é uma das chaves mais importantes para que a cura seja excepcionalmente alta, às custas de pouco tratamento e baixo custo. E quando a gente fala de cura alta e diagnóstico precoce, a gente fala muitas vezes de exames de rastreamento, exames chamados popularmente de preventivos, que é a mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos, o PSA e o toque retal para os homens a partir dos 50, a colonoscopia a partir dos 45, para evitar o câncer de intestino, o exame ginecológico, o Papa Nicolau do câncer de colo de útero. E o que acontece é que esses exames que têm como função antecipar o diagnóstico antes dos sintomas aparecerem, numa fase ainda muito precoce, esses exames eles foram diminuídos no momento da pandemia em mais de 90% a 95%. Portanto, as pessoas navegaram por 2, 3 anos sem fazerem exames, à medida que o isolamento era o preconizado, olhando o olhar do vírus, o que era correto no momento. E o que aconteceu foi que no mundo inteiro e no Brasil, houve uma avalanche de casos muito avançados ao diagnóstico, muito maior do que a gente via em 18, 17, 16. E por causa disso, a mortalidade por câncer aumentou de modo significativo no país e no mundo. Para a gente ter uma ideia, alguns países, para alguns tipos de câncer, a mortalidade aumentou em até 40% a 50% comparada com os anos anteriores. Mas, além disso, houve também uma questão de limitação de recursos e leitos. Então, muita gente que tinha um câncer e que precisava de tratamento, internação, e UTI, e um quarto, ou eventualmente remédios, tinha outra vez um gargalo. Por quê? Porque os leitos começavam a ser muito mais ocupados por esse número tão importante de pacientes que precisavam ser internados pela Covid. Então, 2 pontos. Não houve diagnóstico precoce e, número 2, faltou recursos para tratar quem tinha o diagnóstico oncológico. E por causa disso, muitas vidas foram ceifadas, não só pelo Covid diretamente, mas pelo Covid indiretamente, no caso o câncer, foi uma das mais representativas doenças que outra vez afligiram a população do país e do mundo todo. A gente conseguiu acompanhar isso bem de perto, visto essa questão da Covid-19 ter ganhado esse protagonismo todo, assim como você disse, doutor, porque realmente precisava, mas outras doenças, assim como o câncer, que é uma doença extremamente importante e complicada, perdendo esse diagnóstico precoce. Doutor, vamos falar um pouco também sobre essa questão desses famosos, essas atrizes que a gente tem acompanhado, acompanhamos a Preta Gil também, cantora com câncer também, esses famosos pessoas tão novas, não somente famosos, mas tantas pessoas acometidas por essa doença. Como você vê essas pessoas mais jovens com câncer, nesses últimos anos? Essa é uma pergunta super importante. A gente sabe que tem vários fatores de risco para que o câncer aconteça. A gente sabe também que de cada 10 casos de câncer, 5 poderiam ser evitados com uma mudança do estilo de vida. Coisas básicas como não fumar, não beber ou beber com moderação, manter o peso em ordem, fazer atividade física diária,
comer alimentos ricos em orgânicos, ou seja, ricos em frutas, verduras, legumes, ricos em carnes magras. Então, esse conceito todo reduziria o risco de ter câncer em mais 50% dos tumores, eu diria, mais graves e mais comuns. Mas o fato é que, com a modernidade, a gente vê que no mundo inteiro e no país as pessoas vêm bebendo mais, em alguns lugares vêm fumando mais, vêm fazendo menos atividade física, e tem muita relação com ficar mais tempo em casa, ficar mais tempo no celular ou na mídia social. As pessoas vêm fazendo dietas mais artificiais. Então, existe todo um contexto dentro da modernidade que é muito positiva para várias coisas, mas que vem bombardeando o nosso corpo de um modo muito ruim. Nosso corpo não foi preparado para tudo isso. E o que acontece como resultado é que vem, sim, aumentando não é só a incidência de câncer no mundo, mas, como você bem disse, vem aumentando a incidência de casos de câncer em pessoas mais jovens, onde esses tumores não costumavam aparecer com tanta frequência. E aí vale para o câncer de mama, para o câncer de próstata e também, como você bem falou, para o câncer de intestino. Né? Nós temos agora a história da cantora Preta Gil, mas a gente teve uma questão de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, de um ator muito famoso, o ator que interpretou Pantera Negra, que faleceu também de um câncer de intestino abaixo de 50 anos. E por causa disso, no câncer de intestino, a regra que era fazer colonoscopia, que é como se fosse uma endoscopia pelo intestino grosso para remover pólipos que levam ao câncer, a partir dos 50 anos, porque exatamente essa percepção sua, a percepção da comunidade médica, agora esse exame é antecipado a partir dos 45 anos, ou seja, ele foi antecipado em 5 anos do que era recomendado no passado. E colonoscopia, né, doutor, parece ser um exame, inclusive, que para muitas pessoas acaba tendo ali uma certa rejeição, e não pode, né? É o exame que acaba atribuindo ali, garantindo esse diagnóstico precoce. Câncer de intestino, como a gente tem visto, é um dos cânceres que tem acometido muitas pessoas mesmo nos últimos anos. Quero que você fale também sobre o tratamento. Já há avanços para tratamentos, não somente em câncer de intestino, mas também câncer de mama e os demais cânceres que acabam acometendo aí o corpo das pessoas? Não tem dúvida. Então, é muito importante entender que no caso do câncer de intestino, que é o terceiro mais comum do homem e da mulher, o segundo nos dois sexos é o câncer de pulmão e o primeiro é o câncer de próstata no homem e de mama na mulher, a colonoscopia ela é tão importante porque ela remove pólipos que, se não removidos, virariam câncer. E é muito raro um câncer de intestino começar como câncer de saída, de largada. Na verdade, o que acontece... Perfeito, acredito que perdemos a conexão com o doutor, mas a gente continua falando sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante no dia de hoje, esse dia do combate, inclusive, ao câncer aqui no Brasil. A gente tem imagens da Fiesp, a gente consegue colocar, inclusive, peço ao nosso diretor de imagens aqui do Jornal Jovem Pan, que está com a gente neste sábado, para a gente colocar. Tem iluminação no prédio da Fiesp, inclusive, aqui no estado de São Paulo, justamente para conseguir conscientizar a população, olha só, para conseguir conscientizar a população nesse Dia Internacional do Combate ao Câncer, essa doença que precisa cada vez mais de olhares do brasileiro, depois de anos difíceis de pandemia, onde a Covid-19 acabou sendo protagonista. A gente volta com o doutor aqui, o oncologista Fernando, continuando a falar sobre esse assunto. Doutor, voltamos com a sua presença aqui no Jornal Jovem Pan. Como eu estava falando, então, a colonoscopia ela consegue remover esses pequenos pólipos e ela reduz, Paula, a chance de alguém ter um câncer de intestino em mais de 70%, 80%. Portanto, é um exame incrivelmente importante. E aí, para nós é muito duro saber que tem tanta gente morrendo de câncer de intestino que poderia, outra vez, não ter a doença se fizesse esse exame simples. Portanto, a prevenção é a chave. Mas, como você bem disse, os tratamentos estão avançando. Eu diria, eu me formei em oncologia tem 20 anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, e é impressionante o número de pacientes hoje que nos hospitais que a gente trabalha, que a gente coordena os programas oncológicos, que a gente vê curados e que não estariam curados no passado. É impressionante ver o número de pacientes, Paula, que estão com a doença controlada por anos e que tinham uma sobrevida há 15, 20 anos atrás de pouquíssimos meses. Então, nós tivemos avanços muito importantes, avanços em termos de novas drogas, de novas formas de imunoterapia, de novas formas de drogas que se ligam especificamente ao tumor e liberam substâncias tóxicas dentro das células.
drogas que desligam o tumor em termos de crescimento. Tivemos avanços muito relevantes em técnicas cirúrgicas, em radioterapia. Portanto, o futuro é muito promissor, além do presente ser completamente diferente do que era no passado. E eu falo que a oncologia de hoje, ela é completamente diferente da oncologia de 5, 10, 15, 20 anos, mas existe ainda um espaço muito grande para melhora e para avanço em alguns tumores. Doutor, para a gente finalizar, eu quero que você deixe a sua mensagem, o seu alerta em relação a esse Dia Mundial do Combate ao Câncer, justamente sobre esses exames que muitas pessoas acreditam que sejam complicados, né? Como exames oncológicos, exames aí que conseguem diagnosticar o câncer de mama, como a mamografia. Fala para a gente sobre a importância de todos esses exames para conseguir conscientizar ainda mais a população e também a nossa audiência aqui do Jornal Jovem Pan de hoje. Para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, nesse Dia Mundial do Câncer, o Instituto Vencer o Câncer, do qual eu sou um dos fundadores e que hoje iluminou, e eu agradeço à Fiesp, esse prédio tão emblemático na Avenida Paulista, ele remete para nós algumas mensagens, que é fundamental a gente rever como que a gente está levando a nossa vida. Fazer atividade física regular por pelo menos 30 minutos, controlar o peso, comer melhor, né? Não fumar, beber pouco, são coisas que, outra vez, eles não são simples, mas elas são possíveis porque dependem de nós. Fazer, no caso das mulheres, mamografia e ultrassom a partir dos 40 anos, fazer colonoscopia a partir dos 45 em ambos os sexos. No caso dos homens, fazer a avaliação da próstata a partir dos 50 anos com PSA, podem prevenir ou evitar os 3 tumores mais comuns do corpo, além do câncer de pulmão. E sem esquecer as vacinações. Vacina contra hepatite B e contra o HPV evitam câncer do colo de útero, do fígado, da garganta. Portanto, são cuidados muito importantes e básicos que a gente consegue, outra vez, virar a página das doenças e conseguir ter uma vida muito mais saudável, muito mais longa, com grande qualidade. Então, meu recado é, sim, tratamentos são incrivelmente melhores, mas se a gente puder evitar de tratar, porque a gente não vai ter uma doença, esse para mim é a grande chave da mensagem de prevenção que a gente deve, na minha opinião, botar no nosso cabeça, coração e na nossa alma nesse dia. E frase importante, né, doutora? Assim como você disse, muito do nosso corpo, do nosso organismo, independente da reação, muito depende de nós mesmos, né? Buscar esse tratamento, buscar esse tipo de exame. Nós conversamos com o doutor Fernando Maluf, oncologista. Doutor, obrigado pela sua participação. Obrigado, Paula.